Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica. Este lugar onde nos encontramos para juntos desfrutarmos da Palavra de Deus. Ao longo de várias semanas temos tido a oportunidade de estudar e aprender mais do livro de Deuteronômios e da importância que este livro tem para os nossos dias, como ele pode ser usado para nos ajudar no período em que nós nos encontramos, pouco antes da segunda vinda de Jesus. Temos tido convidados que nos têm ajudado a fazer esta análise e explorar o que a Bíblia nos ensina. Hoje temos connosco o Ruben. Olá, Ruben, obrigado por estares aqui connosco. Olá, Rita, é um prazer poder estar aqui neste estudo, especialmente de Deuteronômio. Eu gostava de pedir que em 2, 3 minutos pudesses fazer assim uma pincelada, de fazer um resumozinho daquilo que nós vamos ver. Olha, nós hoje vamos falar de dois conceitos que são importantes, mas ao mesmo tempo também às vezes são difíceis de perceber e às vezes até de os viver, que é a questão da lei e a graça. O que é que são estas palavras, não é? Porque nós dizemos graça e às vezes não percebemos bem no contexto o que é que esta palavra quer dizer, então vamos tentar explicá-la, talvez com outras palavras, com outras ideias, outros conceitos, e vamos tentar perceber como é que elas ajudam entre elas. Obrigada, Ruben, por nos fazeres apimentar a vontade de estar aqui e de participar. Mas sabes, Ruben, nosso objetivo é sempre estudar a Bíblia. Por isso vamos começar com o versículo bíblico. E o versículo, apesar de irmos estudar o livro de Deuteronômio, vamos começar com um texto que se encontra no livro de Gálatas. No livro de Gálatas, no capítulo 2 e no versículo 21. Eu vou aqui usar a minha Bíblia para poder ler, então, este versículo. Aqueles que nos estão a acompanhar, se quiserem também abrir as vossas Bíblias, no livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 21, diz-nos o seguinte: Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Este é uma conclusão de um pensamento muito interessante que Paulo está a fazer, o qual eu gostava de pedir que tu pudesses desenvolver. Podes-nos desenvolver um bocadinho o contexto, ou um bocadinho a importância, mais que o contexto, a importância deste versículo para cumprir aquilo que vamos falar em Deuteronômio. Paulo fala aqui aos Gálatas, não é? E ele tem em mente o auditório dele, não é? Quando nós vamos até Israel, até Jerusalém, aqueles que já lá foram, sabem que estão ali na presença de um povo muito agarrado às normas, muito agarrado às tradições, muito agarrado àquilo que está escrito, em cumprir exatamente aquilo que observa, que lê. Então Paulo sabia muito bem quem estava à sua frente, que era o povo que estava muito agarrado àquilo que estava escrito e em cumprir exatamente aquilo que estava escrito. Mas Paulo quer abalá-los um bocadinho, não é? Dizer, olha, vocês gostam de viver a vossa vida assim, segundo regras, segundo normas, mas a essência da vida não está propriamente só em seguir regras e normas. Exato, não está no fundo, não é? Está no fundo, não está na forma. E eles estavam muito agarrados às formas. Existe uma razão para isso, não é? Durante 500 anos eles perderam a hipótese de ter esse acesso, o povo judeu, e depois ele ficou tão agarradinho àquilo que ele não conseguiu ver para além. E o que ele está a tentar é fazer este exercício com ele, que é o exercício que nós também vamos fazer aqui hoje. Ou que fizeram em Deuteronômio, não é? O povo naquele momento, e que também é importante que nós façamos hoje. Ajuda-nos a fazer um bocadinho esse exercício. As leis em si, ou as normas, e essas coisas nas quais eles estavam agarradas, elas são coisas, na essência, boas. Nós às vezes não paramos para pensar nelas, mas para tu e eu chegarmos aqui esta manhã, nós agradecemos porque existem essas normas. Se não houvessem, provavelmente eu a conduzir o meu carro até aqui chegar, alguém não tinha dado prioridade, não é? Ou tinha cruzado à minha frente e não estaríamos aqui. Teríamos tido um acidente. Aliás, antes de eu chegar aqui, tinha havido aqui muito pertinho um acidente. Houve alguém que não cumpriu as normas, que não viu ou não observou as normas de distância, por exemplo, e prejudicou alguém, não é?
E existem leis e existem normas quase no mundo. E é interessante porque nós vemos normas diferentes. Normas específicas. Temos o Código Civil, temos o Código associado, por exemplo, à vida militar. Tu tens leis nacionais, leis internacionais. Temos um conjunto de normas e regras que nos salvaguardam os nossos direitos, os nossos deveres também, e que então são uma proteção para todos nós. Mas aqui o que Paulo vem dizer é que elas são boas para isso, para nos dar uma luz, um caminho, mas ele vem dizer que aqui a graça, esta tal palavra, tem aqui alguma coisa especial. Há aqui alguma coisa associada a esta palavra que seria muito importante nós sabermos. Exato. Ele vai nos dizer que, as leis elas são importantes porque nos ajudam, mas foram dadas por Deus, essas são extremamente importantes, são perfeitas, mas elas têm um objetivo guia, não é? Não têm um objetivo salvífico. E enquanto a graça tem este lado, ela tem outro papel que é fundamental, e este sim, à nossa salvação. É. Durante esta lição eu pensei em alguns princípios até quase universais, não é? Porque alguém pode dizer as leis de Deus são universais e são boas, mas será mesmo assim? Será mesmo assim? Então eu comecei a pensar em todas as leis que regem coisas, desde a lei da gravidade. Porque é que não há mais gente a viver na Lua? Porque é que não há gente a viver na Lua? O ser humano consegue chegar à Lua. Ele consegue, mas não consegue comer, beber, pôr uma árvorezinha, fazer uma salada. É porque as leis que Deus criou para este mundo têm um objetivo do bem-estar e de tu viveres uma boa vida e uma vida de amor. Na Lua, para tu chegares à tua família, demoravas 50 anos, não é? Com aquele passo lento. E para teres vida, não é? Para além da tua existência, porque tu tens de trazer a vida contigo dentro da nave, porque lá em si não tem vida. Então, todas as leis que tu vês aqui nesta terra, se nós pararmos para pensar, são leis de bênção. Exato. São leis que potenciam a vida, que permitem a vida, que mantêm a vida. Então, quando vamos ao detalhe de todas elas às medições das marés, não é? O caminho que a onda faz de uma ponta do planeta para o outro lado e a precisão de todas essas coisas, nós conseguimos perceber que existe alguma coisa mais, há um espírito por detrás dos princípios. Alguém teve que pensar aqui, e alguém muito inteligente, não é? Mesmo em direito se costuma falar no espírito da lei. E o que é o espírito da lei? O espírito da lei não é mais nada menos do que a intenção do legislador sobre um determinado assunto. Por exemplo, no direito das crianças, quando o legislador escreve uma lei, ele tem uma intenção, não é? Tem uma intenção ao escrever de proteção, de a família não souber proteger aquela criança, há mecanismos até para retirar, não é, a criança daquele meio que é hostil e que não a está a proteger. Mas existe então esse espírito por trás da lei. Então é também interessante nós pensarmos por trás de todas estas leis que nós vemos no nosso mundo, o espírito que está por trás dela, que permite a vida e a vida com uma vida tão boa, de tanta qualidade, rodeada de amor, de sentimentos e coisas boas, nós começamos a perceber aqui por trás destes princípios também tem que ver alguém, um criador, um mantenedor, um espírito que foi para o bem, não é? E, aliás, logo quando nós abrimos a Bíblia, em Gênesis, uma das primeiras coisas que Deus diz é... Era muito bom. Uma das primeiras ordenanças, e é até interessante esta palavra, uma das primeiras ordens, um dos primeiros mandamentos foi: coma de todas as árvores. Nós às vezes pensamos, se calhar a primeira coisa que Deus disse foi, olha, não comas daquela. Mas não foi ao contrário. A
primeira ordenança, o primeiro mandamento foi um mandamento positivo. Exatamente. Foi aquela ordem, olha, vocês têm um mundo de possibilidades e de coisas boas que eu tenho para vocês desfrutarem, não é? Mas depois ele acrescentou, mas olha, atenção, que há ali uma que não é a melhor. Que não, e aqui nós começamos a perceber então este conceito da graça, que um amigo traduziu-me uma vez este conceito por uma junção de duas palavras que foi as que mais gostei até hoje, que é amor imerecido. É aquele sentimento que nós temos por alguém, que nós sabemos que fez a asneira, que nos magoou, mas que nós tomamos a decisão de amar. Às vezes isto é mais fácil falar do que fazer, não é? Às vezes andamos uma vida, às vezes andamos um ano para tentar perdoar alguém, às vezes andamos mais do que um ano, 10 anos, 15 anos. Quantos relacionamentos nós conhecemos de irmãos que tiveram uma vida inteira, se calhar até moravam um ao lado do outro, não é? E não conversavam. Não conversavam. E não tiveram esta capacidade de ter este amor imerecido. E nós, a lição fala muito desta perspectiva divina, de Deus olhar para nós, mesmo nós não merecendo, e Ele continuando a amar-nos. E continuando a amar. E isso é a graça. Ok, então nós conseguimos ver que a graça tem essa característica, a lei tem outra completamente diferente. Mas ainda sobre a lei só te queria fazer uma pergunta que eu acho que é interessante. Voltamos atrás e depois voltamos para a frente, que é, a lei ela acontece, nós falámos que a lei ela rege e ajuda aqui este planeta, mas Deus não criou as leis exclusivamente do planeta, ou criou? Quando vamos para a Bíblia, nós conseguimos perceber que aliás, um dos textos que temos no estudo da nossa lição é um texto de Ezequiel, que diz que se achou iniquidade nele. E quem era esta pessoa onde se achou iniquidade? A primeira pessoa, ou o primeiro ser onde se achou a iniquidade. Ele chamava-se Lúcifer, que nós mudámos o nome, ou foi mudado para Satanás, não é? Porque Lúcifer significava anjo de luz. Anjo de luz. E quando se tem iniquidade não se tem luz, não é? Então Exatamente. Ele não podia continuar a ser. Isso mesmo. E vemos nesse primeiro ser que nós não conseguimos ver. Porque é que aconteceu isso no coração dele? Porque é que aquele que era o anjo de luz, aquele que estava ao lado de Deus, aquele que ele era, provavelmente, podíamos dizer, o CEO do céu. Palavras modernas, estranhas, não é? E modernas são muito usadas, mas ele era o CEO do céu. E ele quis ser mais do que isso. O que a Bíblia diz é que se achou iniquidade nele e ele pecou. E começou aí a história do pecado. Então, para haver pecado é porque existia porque o pecado ele é revelado quando alguém se rebela contra uma coisa que Deus coloca como sendo necessária à vida e à ordem, não é? Deus, a lei, se nós tentássemos explicar assim por umas palavras mais, é quando Deus diz, olha, para que isto seja perfeito e bom, em relação à terra, ou muito bom, é necessário que isto seja feito desta maneira. E quando alguém decide fazer uma coisa de maneira diferente, está a dizer, eu prefiro fazer a minha maneira do que a maneira que Deus me diz. E ao fazer isso está-se a desligar, não é? E está a pecar. O conceito de pecado vem daqui, de iniquidade vem daqui. Eu não sei, eu estou a tentar explicar com palavras mais simples para podermos ajudar. E é nisto. E para isto acontecer é preciso que Deus tenha dado uma lei. Por isso é que no céu tinha que haver leis. Uma das coisas que fala o tema do estudo de hoje é que esse pecado, essa iniquidade é esse mesmo desligar, não é? Por um lado a lei é luz, nós vemos muitas vezes muitos versículos, a tua palavra é luz para o meu caminho, Davi, por exemplo, utiliza, ou seja, é como se fosse uma linha orientadora para onde nós nos podemos guiar, mas é quando a vemos, não é? Exato. Para nós vermos o caminho de luz, nós temos de estar ligados à luz. Exato. É quase como se a luz, ainda hoje de manhã via a lua, e eu pensava, como é que é possível uma coisa que não tem luz estar tão brilhante? Parece que ela tem luz, mas ela não tem luz. Ela reflete. Então,
talvez seja o mesmo exemplo. Se a luz estiver ligada, nós conseguimos ver o caminho. Mas por alguma coisa nós nos desligamos, é a questão do pecado, não é? Se nós nos afastamos de Deus, que é aquele que nos traz a luz, nós olhamos em frente e deixamos de ver o caminho. Exato, exato. E então, esse desligar é que não deve acontecer, não é? Exato, porque nós é a mesma coisa que nos lembrarmos de conduzir um carro à noite sem ligar as luzes. Se for um sítio escuro, o que é que nos vai acontecer? Nós não vamos ver pelo caminho e muito provavelmente despistamos-nos. E isso acontece na vida. E a graça entra aqui. E nós vamos hoje falar mais sobre um bocadinho da graça. Eu só quis voltar aqui para perceber que não é uma coisa excepcional da Terra, Deus coloca estas porque elas são essenciais à vida e tudo o que é vivo tem que ter lei, porque a lei é a forma de nós permanecermos nessa luz que Deus nos dá. Mas houve um ser no céu que se desligou e depois veio para a Terra e convenceu a que os humanos também se desligassem. E nós, por natureza, já vimos com falhas na nossa central elétrica e já por natureza queremos desligar. E por isso Deus teve que arranjar um eletricista que nos veio ajudar. E hoje é sobre isto, sobre esta necessidade deste eletricista e do que ele fez por nós, que nós vamos falar um bocadinho mais. Eu gostava de pedir então que nos pudesses explicar como é que isto vai funcionar, esta graça vai funcionar. Ela vai ser ligada, e um dos primeiros textos que nós falamos durante esta semana é um texto de Deuteronômio 10. E é um texto de Deuteronômio 10 onde nós vamos ver mais uma vez que há uma... E aliás é o próprio nome deste livro, não é? O Deuteronômio, a repetição das palavras. Exato. É a repetição da lei. Mais uma vez, neste contexto, nós vamos ver aqui em Deuteronômio 10 que Deus, e até podemos ler aqui o primeiro e o segundo versículo, que diz: naquele mesmo tempo me disse o Senhor, alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras e sobe a mim este monte e faz uma arca de madeira. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas e as porás na arca. Deus parece estar a dizer assim, olha, lembras-te de termos desligado a luz, de teres alguma coisa? Eu quero ligar outra vez. E está aqui o Deus eletricista. Não é? Vemos aqui o Deus que quer novamente ligar, dar vida a este povo. Mas aqui o contexto disto, e à medida que eu pensava nisto, deixa-nos muito a pensar, porque isto é um contexto imediato à infidelidade. O que aconteceu antes deste episódio? Porque para Deus querer escrever numas segundas pedras... É porque eles partiram as primeiras. Porque houve umas primeiras. Sim. Voltando mais atrás é isso. Houve umas primeiras. E Moisés chegou com as primeiras e encontrou um grande desastre. Moisés tinha estado 40 dias e 40 noites no monte com Deus. Exato. Sem comer, sem beber, ali muito pertinho de Deus. Recebeu tábuas, as instruções para o povo, instruções de bem, de paz, de prosperidade para o povo poder seguir. E quando chegou cá abaixo, estava o povo a adorar um bezerro feito de ouro. Eu tentei transportar isto para a minha vida e tentei pensar nisto como 2 noivos em que um deles, imediatamente depois de casar, no primeiro dia, chegava a casa e encontrava o outro com outra pessoa. Imagina, não é? O primeiro dia, depois de termos vivido a boda ontem, o primeiro dia que nós chegamos a casa e ele está... a quebrar os feito. E o mais incrível disto é que imediatamente depois, estas palavras que nós vemos aqui, e Deus nos diz, eu quero fazer isto tudo outra vez. Agora voltando à minha ideia, não é? Imagina, encontraste com uma coisa estranha em casa. Exato, uma situação de traição. De traição. Traição moral, não é? De outra escolha, aquela pessoa escolheu outra pessoa e Deus toma a decisão de dizer assim, olha, não há problema, nós vamos reconstruir isto outra vez. Nós vamos fazer isto outra vez. Eu vou-te prometer coisas. Imaginem Deus a prometer coisas. É quase, isto para nós, para mim é quase surreal. Como é que Deus
com o povo acabadinho de fazer a geneira, não é? Ele ali a começar a prometer coisas novamente e promessas de amor. Eu vou-te dar uma nova terra. Vou-te libertar da servidão. Tu vais ser uma pessoa diferente. Eu vou-te amar. E isto é o tal conceito de graça que nós não entendemos. Não. Esse amor imerecido de Deus que ultrapassa toda a compreensão. A nossa compreensão humana tem muita dificuldade em chegar lá, não é? E com a ajuda de Deus nós vamos conseguindo então ver, e Deus vai fazer isso mais vezes, não é? Uhum. E já tinha feito isso antes, porque a verdade é que quando eles chegam àquele lugar em que Deus lhes dá as tábuas, Deus já tinha feito mais do que... eles já tinham feito promessas, já as tinham quebrado, não foi a primeira vez. E a graça de Deus é isto, é que mesmo quando tu quebras uma, duas, três, Ele continua firme, disposto a resgatar-te novamente e levar-te para junto dEle. Porque quando ele vem, Moisés vem, traz-lhes várias vezes as tábuas na mão, diz que havia algo que estava a brilhar. Não eram as tábuas? Era a face de... E porquê é que será que não eram as tábuas que estavam a brilhar e era a face? Porque ele tinha estado na presença de Deus. As tábuas, elas eram reflexo da lei, mas era a presença de Deus na Moisés que tinha feito a diferença, não é? E esse é o foco que Deus queria trazer. Ele está importado, o seu objetivo, o seu foco de amor está em nós, nessa relação, nessa ligação, quando nós olhamos para as ordenanças, para as coisas que Deus nos diz, todas elas, se nós formos ao fundo de todas elas, nós percebemos e se formos honestos connosco próprios, nós vamos dar razão a Deus. Claro. Não adulterarás. Se eu adulterar, vou trazer uma grande angústia a mim próprio, angústia à pessoa que eu amei, vou complicar a minha família, a família da outra pessoa com quem quebrei, ou todas as coisas. Se houver filhos, toda essa preocupação. Ainda a semana passada a minha mãe falava-me de um menino na escola dela que se automutila, que diz que ele não presta, que não se dá valor a ele próprio, e olhas para a vida dele, tu vês, não sei quem é a minha mãe, quem é o meu pai, ele vê dois pais, duas mães, não percebe bem, uma vez estou, já passo para o outro. Quando nós olhamos para a lei de Deus, ela protege-nos. Exato, mesmo quando ela é em relação com Deus, porque quando diz não tenhas outros de mim, se Deus é o portador da luz e a luz significa a vida, se alguma coisa se põe entre nós e a vida, o que é que nós vamos morrer? Então, o objetivo não é que nós o adoremos e dizemos que Ele é Deus. Ele sabe que Ele é Deus. É que nós não percamos a ligação com Ele que nos permite manter a vida. E às vezes nós achamos que não. Isto, seguir a Deus, isto é uma grande chatice, porque é quase uma obrigação. Quando o que Ele nos quer é dar a vida, dar a oportunidade de viver e viver com qualidade. E toda a lei tem este objetivo, nos aproximar de Deus e aproximar dos outros e que nós tenhamos uma vida e vida em abundância, como a própria Bíblia nos diz. E o amor traz aqui outro conceito, que é o conceito de liberdade. Exato. Porque Deus não nos obriga, não nos vai obrigar a cumprirmos rigorosamente nada. E Ele vai-nos, muitas das vezes, deixar que nós possamos tomar os nossos caminhos. Eu lembro-me que também há 2 fins de semana atrás estava com o meu sobrinho ao colo e estava a descascar castanhas. Neste tempo esquisito, que está super calor, nós de calções, não é? E t-shirt, e estamos a comer castanhas, mas ele estava ao meu colo e estava a descascar castanhas, tirava a pele toda e ia-lhe dando. Ele só tem 2 dentinhos ainda, então uma parte muito pequenina para ele ir sentindo ali o alimento sólido. Comia a maior parte e a mão dele passava a vida a tentar ir buscar as cascas e a querer pôr na boca. E andámos ali naquele exercício ainda há um bom tempo. E então ele a tentar chegar às cascas, eu a tentar afastar as cascas. Até que eu disse, isto já não está a funcionar. E então eu vi que ele agarrou-se uma casca pequenina e eu disse, uma casca pequenina não vai fazer muita diferença. Então deixei que ele continuasse, não é? Ele meteu a casca na boca,
ficou assim, com os olhos assim, como se tivesse comido alguma coisa muito amarga, engasgou-se ali um bocadito, dei-lhe água, e ele deixou de comer as cascas e deixou de querer lá chegar com a mão. E às vezes também penso que Deus protege-nos, porque Ele sabe que as cascas não são boas para comer. Exato. Ele sabe, ele já viu muito à frente os resultados deste desligar, não é? Do pecado na nossa vida, da iniquidade. E Ele vai nos protegendo. Muitas das vezes permite certas coisas para nós irmos aprendendo, para nos irmos afastando das coisas e percebendo que realmente o pecado faz moça nas nossas vidas. Quebramos aquela confiança, porque quando Ele disse aquela fruta não é boa, nós quebramos a confiança quando quisemos experimentar por nós mesmos, não é? E agora, enquanto vivemos nesta terra, ainda vamos ter essas dúvidas, mas Deus vai nos permitir chegar um dia em que a sua graça e a sua vontade, a sua lei não vai ser mais necessário, vai ser perceptível para nós de que ela é fundamental à vida. Mas até lá temos a graça ao nosso lado. Ruben, eu queria te pedir que tu pudesses, para finalizar, agarrar em tudo isto que falámos e dizer como é que eu posso usar isto na minha vida hoje, como é que eu posso aplicar isto à minha vida hoje. Nós sempre aplicar muito à medida que nós fomos falando. Exato. E tornar as coisas muito palpáveis e muito práticas, porque o não termos a percepção da graça e da lei de Deus tem feito muita moça neste mundo, nas nossas vidas particulares e na vida das nossas famílias. Precisamos muito olhar sobre a perspectiva de como Deus nos vê. A olhar para o outro, sabendo que ele vai cair e vai fazer asneira, como eu também faço. Exato. E isto é muito difícil. E nós precisamos ser humildes de coração e sinceros. Acho que falta muita sinceridade e honestidade hoje em dia. Nós exigimos muito do outro, somos duros com os outros, mas se nos disser fizeste isto, nós vamos desejar que as pessoas sejam brandas connosco. Exato. Porque nós queremos ser melhores, nós queremos mudar, nós não queremos ser assim como somos. E o extraordinário disto é que a lei da cruz é esse poder. Eu lembro-me que Paulo muitas das vezes orou, pelo menos ele 3 vezes orei, para que Deus tirasse estas coisas que eu não gosto de mim. E Deus disse-lhe sempre a mesma coisa. Eu não te vou tirar, a minha graça te basta. Quer dizer que existem algumas coisas em nós que vão ser sempre... É como se estivéssemos quebrados. Sabes que o nosso circuito elétrico... Tem falhas. E o mais é quase... É bonito e não é ao mesmo tempo. Mas porque nós... sei lá, temos 40 anos, 50 anos e ainda vemos os circuitos elétricos estragados e pensamos, mas vai ser assim a vida toda? Para Paulo foi. Alguns circuitos estiveram estragados. E eu acredito que existem coisas que não estão bem em nós e Deus permite que assim sejam, para que nós possamos ter a possibilidade de nos agarrarmos a esse Deus. Porque nós precisamos dele, nós estamos quebrados, nós precisamos dele, nós precisamos dessa eletricidade, porque se não fosse assim, nós acho que íamos ser piores que os outros do que somos. Por isso é uma forma de nós termos graça para com os outros, é termos esse fusível, sempre, há um fusível que não está cá e só Deus o pode preencher. Exato. Ele vai fazer todo o circuito elétrico, mas ainda não é lá. Enquanto cá estivermos, nós não somos competidores. Somos uma equipa que quer todos ir para o mesmo sítio. Então temos de trabalhar mais em equipa, não é? E a graça vai nos ajudando. Que nos amemos uns aos outros e aprendamos a amar os outros. Obrigado, Ruben, pela tua ajuda, porque tivemos a oportunidade de aprofundar mais sobre este momento e o significado da graça e da lei, porque elas fazem parte do livro de Deuteronômios e fazem parte da nossa vida. A lei não desapareceu, ela está, mas ela tem um papel secundário. O papel que quem a tem é a graça. Obrigada por nos ajudares a perceber isso e nos ajudares a desenvolver este tema. Aí em casa, muito obrigada por feito
neste momento. Foi agradável poder estar, participar e continuar a desenvolver, e vamos continuar a fazê-lo nos próximos programas. Vamos continuar com o livro de Deuteronômio, vamos continuar a desenvolver temas interessantes relacionados com ele. Quero contar consigo, por isso encontramos no próximo programa e até já. Quizá mi corazón esté dolido, quizá no tenga ganas de pelear, quizá esta batalla esté perdida, quizá no tenga fuerzas ni valor para enfrentar aquellas cosas que me impone esta vida. Se vuelve imposible desatar el nudo que en mi mente hay. ¿Hace cuánto estoy parada en esta tierra sin saber de dónde vengo, a dónde voy y para qué? A nada le encuentro sentido, solo vivo por vivir. Quiero entender cómo termina esta cuestión. ¿Quién le da sentido a mi existencia? ¿Puede darme alguien una explicación? Que en mi condición de indiferencia no encontré la solución. Quiero aprender a vivir con un sentido en mi mente, sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Solo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, debe haber una intención. Cuando a un caminante conocí, me explicó la ciencia tan sencilla de vivir, le dio sentido a la razón de mi existir, y en unas pocas palabritas resumió toda la explicación. Deja de dar vueltas porque Dios es la respuesta a tu cuestión. Hoy aprendí a vivir con un sentido en mi mente, sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Hoy yo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, es porque hay una intención. Quizá tu corazón esté dolido, quizá no tengas ganas de pelear, quizá hoy tu batalla esté perdida y ya no ves ninguna solución. Solo tengo unas palabras para hablarte al corazón. Dios es la respuesta a tu cuestión. Dios es la respuesta a tu cuestión.
amigo, olá amiga, olá amigo de Novo Tempo. É bom estar contigo, é bom partilhar contigo a palavra de Deus. O nosso texto de hoje parece um texto terrível, parece um texto de um Deus terrível, mas na realidade ele deve fazer-nos pensar. Jeremias, no capítulo 25 e nos versículos 30 e 31, diz-nos assim: E tu, Jeremias, fala em meu nome a este povo, anuncia-lhes estas coisas e diz-lhe ainda o seguinte: o Senhor rugirá dos céus, ele trovejará do alto do seu santuário, rugirá contra o seu povo, gritará como os que pisam uvas no lagar. Toda a gente ouvirá. A sua voz ecoará por toda a terra. O Senhor vai julgar as nações. Trará a todos os seus habitantes a julgamento e condenará à morte os culpados. Palavra do Senhor. Parece um texto terrível, não é? Mas a Bíblia, muitas vezes, não é só boas novas, alegria, evangelho. Ela é muito realista. E ela está a falar-nos aqui de um tempo em que o Senhor irá julgar a terra. Há outros textos nas Sagradas Escrituras que dizem exatamente a mesma coisa. O Senhor irá julgar a terra e irá julgar os habitantes da terra. Agora a pergunta que se põe é: será que toda esta, vamos dizer assim, ira do Senhor se irá manifestar contra mim ou contra ti? Porquê? Porque eu não fiz a vontade de Deus, porque eu rejeitei a vontade de Deus? O Senhor Deus é amor também. O Senhor quer te ajudar a modificar. O Senhor quer dar-te o melhor, mas para isso tu tens que fazer a sua vontade. E se tu fizeres a vontade de Deus, não terás medo de nada disto. O Senhor será contigo e o Senhor ajudar-te-á e o Senhor dar-te-á a vida eterna também. Arte é um conceito que vai além do belo, além do estético. É uma mistura harmoniosa de criatividade e lógica, de imaginação com inventividade. Servindo-se da perfeição da matemática para dar forma às suas simetrias compostas cuidadosamente por ondas e linhas geométricas, tanto quanto da precisa proporção de cores, nas luzes e pigmentos que nos brindaram com o primeiro senso de bom gosto. Assim compreendida, a arte se compõe muito além da livre expressão. É repleta de inteligência, sofisticação, significado e uma complexidade nem sempre por nós desvendada. A arte é, em geral, compreendida como qualquer atividade ou produto realizado pelo ser humano com finalidade estética e comunicativa. A arte expressa ideias, emoções e visão de mundo utilizando recursos plásticos, linguísticos ou sonoros e, assim, compondo obras. Eu tenho como alfabeto visual elementos visuais: ponto, linha, forma, cor, volume, textura. E daí os artistas sabem, de fato, articular, manusear e extrair desses elementos, que em tese são inertes, toda a vivacidade das expressões que pretendem apresentar ao público. E daí, num processo de franca articulação desses elementos, de seleção,
ele constrói, ele sustenta uma imagem, uma figura, uma composição. Nesse sentido, quando é que eu consigo ser um espectador competente? Quando eu consigo penetrar e reconhecer as estruturas que sustentam uma determinada figura, uma determinada imagem. Sem, é claro, que a gente fique nessa estrutura de leitura mecânica, meramente gramatical, mas que a gente possa perceber que todas essas estruturas estão em favor, agindo para a constituição e definição de uma expressão. Hoje em dia há um mercado muito grande para cosméticos. E a palavra cosmético é uma palavra que se relaciona com cosmos. E falamos muitas vezes em cosmologia, falamos muitas vezes em microcosmo e macrocosmo. Tudo isso tem a ver com a questão de estética. E o cosmo é exatamente a beleza. A palavra significa beleza, significa formosura. Então, do microcosmo ao macrocosmo, nós encontramos beleza. Dentro desse conceito de beleza, nós nos deparamos com coisas realmente assim, matematicamente interessantes. Espirais, por exemplo. Desde as espirais dos braços de galáxias espirais, desde formatos de frutas e de flores, eles obedecem certas leis que têm a ver com a estética nessa forma espiralada. A simetria talvez seja um dos elementos de composição mais significativos, porque ela estabelece a divisão de um campo visual a partir de um eixo central e vertical, que gera um espelhamento. Estruturas que, quando espelhadas, geram uma percepção de alta complexidade e alta ordem. E tudo que é simétrico tende a ser considerado de extrema ordem e, portanto, de extrema beleza. Exemplo disso, uma borboleta. Exemplo disso, o corpo humano. Essa imagem aqui, ela nos apresenta linhas retas. E nós temos, tanto quanto possível, a percepção de uma simetria. Se eu dividir essa imagem ao meio verticalmente, ela quase se torna um espelho. E, portanto, essa imagem teria uma ordem geométrica e, portanto, mais racional do que essa daqui, que é mais espontânea e subjetiva. O conhecimento geométrico, que é uma realidade que muito presente no universo artístico, ela vai nos mostrar alguns padrões. Um padrão que a gente poderia citar é a seção áurea, que faria, de algum modo, uma distribuição do espaço, que poderia ser um quadro, ou uma escultura, ou qualquer campo visual percebido pelo artista e desenvolvido pela arte, como se fosse uma estrutura de ordem geométrica. Então, sempre os artistas, de algum modo, estão buscando estabelecer a ordem, mesmo que apresentem algum tipo de caos, nas suas subjetividades, nas suas diferentes plataformas criativas. Tanto nos aspectos científicos como estéticos, vamos encontrar na natureza coisas que nos encantam. Padrões de simetria. Me vem à mente agora a sequência de Fibonacci. Ela é simples, mas eu vejo na natureza ela sendo reproduzida de várias maneiras. A sequência de Fibonacci é uma sucessão de números presente tanto em fenômenos da natureza quanto em formas de vida. E a explicação para tal lógica matemática permanece até hoje um mistério. Foi descrita no final do século XII pelo italiano Leonardo Fibonacci. Infinita iniciando com 0 e 1, os números seguintes são sempre a soma dos dois números anteriores. Sua disposição geométrica compõe uma espiral perfeita, que observamos desde sementes pequenas de girassol à grandiosidade das galáxias.
mais curioso e intrigante é que a sequência estabelece a chamada proporção áurea, muito usada na arte, na arquitetura e no design, por ser considerada agradável aos olhos. Padrões não criados pelo homem, originalmente encontrados na natureza e dos quais nos servimos para compor a própria arte. Obviamente, rosa talvez seja no mundo uma das rosas mais admiradas, mais valorizadas, né? E também ela nos apresenta uma estrutura, uma progressão geométrica na construção, na organização, na sequencialidade das suas pétalas, de forma a nos dar a percepção de uma espiral. Então vejam, o desenho da rosa coincide com um desenho que nós temos na mente, que é a geometria, a progressão contínua e perfeita de uma espiral. E por isso reconhecemos tamanha beleza, além, é claro, podendo contar com a carnalidade desse vermelho, nesse caso específico, e também a textura aveludada da superfície das suas pétalas, que também significam suavidade, beleza, sensibilidade, coisa tênue, né? E o que gera uma relação de empatia com a imagem muito forte. Yo observo en la naturaleza la repetición de ciertas formas, sobre todo en el mundo vegetal. Yo observo la forma de un árbol y veo cómo repite una secuencia matemática, y esa secuencia matemática en su globalidad es un solo ser, pero por otro lado es bello, es artístico. Es decir, qué difícil es para un artista hacer algo no solo artístico, sino también elaborado científicamente con detalles, ¿no? O sea, yo cuando observo una caracola y observo los senos que producen la forma sinusoidal de la caracola, no solamente es bella, sino que detrás encuentro una formulación matemática, en este caso Fibonacci, ¿no? Estoy encontrando Fibonacci en arte. Es decir, me hablo de un artista en mayúsculas, porque no es tan difícil tomar 4 colores y ponerlos en un lienzo. Sí que es muy difícil hacer un análisis matemático profundo, combinarlo y que al final sea de una belleza estética impresionante, ¿no? Entonces, ya no solo es arte en el sentido de que nosotros nos encontramos bien con la naturaleza, que nos aporta comunicación con los colores, es que hay un diseño exquisito. O sea, no es un artista cualquiera, es un artesano con detalles, con precisión, con maestría en el proceso. Eso me llena mucho, me resulta muy impresionante. É um artista que está expondo a sua obra. Uma dúvida de a gente perceber isso é uma galeria de arte, em que o artista fez ali várias obras que você olha e você fala assim, eu não vejo ali uma utilidade direta, a não ser de expor a capacitação, a habilidade do artista em criar coisas fantásticas, lindas, belas e maravilhosas. É o que um artista faz quando ele cria uma arte. Ele não cria com um propósito específico, com uma função, mas uma demonstração da sua capacidade de criar coisas belas, coisas artisticamente bem elaboradas.
a definição de arte é aberta, subjetiva e até discutível. Não existe conceito unânime entre historiadores, filósofos ou artistas. Mas há um denominador comum. Para existir arte, deve haver intencionalidade. Sendo assim, de onde vieram as expressões de arte que podemos apreciar em cada detalhe da natureza? Um outro exemplo que podemos adotar, uma pena do pavão. Parece que essa pena foi construída com lápis de cor, né? Então, o criador do universo, o criador da natureza, teve a habilidade, o rigor e a meticulosidade de um artista para construir tamanha complexidade, tamanha beleza. Quem que enxerga bem aquelas cores? É o olho humano. Tem animais que não enxergam. A pavoa, por exemplo, não enxerga muito. A gente enxerga melhor do que muitos animais. Então parece que foi um artista que criou uma obra de arte fantástica, maravilhosa, para que nós, humanos, com os nossos olhos, pudéssemos observar. Na natureza existem coisas realmente espantosamente belas. E o ser humano tem um sentido de estética. Isso é algo notável, porque o ser humano poderia ser imune à estética, não aprecia o belo. As coisas são belas ou são feias, tanto faz, poderia ser assim. Mas não, o ser humano aprecia o belo, procura o belo. Não é? Então, é o que nos leva a pensar que alguém maior planejou tudo, que sabe mais do que nós, muito mais, e com sua sabedoria nos deu esse privilégio de ter essas coisas lindas ao nosso redor. Porque a natureza realmente nos impele realmente a refletir quanta coisa simétrica, bonita, sistemas ordenados perfeitamente. Como isso, nós sabemos que as coisas que nós não colocamos nossa inteligência de maneira, eu diria, pensada, refletida e planejada, não acontece bem. Então, quanta coisa perfeita, simétrica, bonita na natureza e funcional. Isso realmente, como isso se originou, como isso continua a existir e nos encantando a todos. Se a química é realmente a disciplina que estuda a matéria e a sua relação com a energia, e essa matéria, por definição, ela deve ser ordenada, também, por definição, alguém ordenou. E se alguém ordenou, nós estamos vendo não só um design inteligente, mas a inteligência do designer, do projetista. Dificilmente essas coisas poderiam ser explicadas no sentido da sua beleza, da sua estética, simplesmente por acaso. O acaso, probabilisticamente, está impossibilitado de criar coisas belas. Os organismos mais simples, as bactérias mais simples, você pode dizer assim, isso é apenas uma bactéria. Mas quando você vai estudar a estrutura, a bioquímica envolvida, as organelas, você vê um grau de sofisticação que rivaliza com as nossas máquinas mais sofisticadas. Então você não tem como dizer que isso surgiu ao acaso, ao fruto de colisões, ao fruto de reações caóticas. Não, isso é algo que demonstra uma inteligência por trás, mesmo as estruturas mais simples. If I look at nature, the living things or creatures and the non-life part, rocks, physics, chemistry, astronomy. There's one thing that thrills me as often as I look at nature, and that is, first, its beauty, and second, the unexplainable complexity from the smallest things to the greatest galaxies in the sky. For me, personally, the only
explanation that I have for this magic is that there is an intelligent designer behind it. First, beauty. Beauty is an element not constitutive for evolution. Evolution does know nothing about beauty. That's a segment of life that is not known to evolution. And the beautiful cannot be, by definition, a part of evolution or of any non-designed process. That's one thing. The other thing is, it is not only the beauty that I see, it is also the wonderful perfection with which nature is designed. I'm fully aware of death, of sickness, of predators, and all the other sides of nature that we do not like so much. Still, even a lion is magically designed, a shark is magically designed, and a spider, although it is a predator, is magically designed. It's God's most highly engineering animal in this nature, and it is there to catch flies and will eat it. So, nevertheless, I see a magic, an unspeakable, wonderful magic, admirable nature. I said admirable nature. That means that I can admire nature, but I must not adore it. And now I come back to the intelligent designer. As a Christian, I do certainly see that there is God, the Creator, behind it. But I would even go so far and say, even if I were not a Christian, I could hardly, should I say, believe, or I could hardly estimate that there is not a kind of intelligent designer behind the beauty and unspeakable complexity of nature. Em química, as estruturas, quando elas começam a se organizar em estruturas maiores, essas estruturas maiores, em geral, elas são formadas por uma série de subestruturas menores. Se você pegar simplesmente um amontoado de substâncias e jogar num tubo de ensaio, isso não vai revelar nenhuma sofisticação. Mas quando você vê um encadeamento de peptídeos, você vê um encadeamento de ácidos nucleicos, você pode ver às vezes até um polímero um pouco mais complexo, você olha e diz assim, isso é altamente sofisticado. Os plásticos que nós temos hoje em dia não são produtos naturais, são produtos da engenharia química, são produtos de anos de pesquisa, é algo em que nós podemos concatenar as moléculas, organizá-las em estruturas rígidas, estruturas muitas vezes termoplásticas. Isso mostra uma beleza, uma sofisticação que é impressionante, mas não é espontâneo, é algo planejado por nós. E quando nós olhamos para a natureza, para os seus blocos fundamentais da vida, a ideia é a mesma, é algo muito bonito, muito bem arranjado, é um grau de sofisticação que nos leva a uma outra palavra, a intencionalidade. Há uma intenção por trás, há uma vontade por trás, há uma mente por trás que está rearranjando, organizando e gerando isso, de maneira que nós podemos perceber e dizer assim, isso é belo, isso é bonito, isso é sofisticado, isso veio de uma mente que aprecia a beleza. A arte, mais do que um processo de construção de coisas maravilhosas, ou coisas belas, ou coisas harmoniosas, ela deve ser sempre percebida, antes de tudo, como um dispositivo, como um recurso humano para se comunicar com o universo. E esse universo da maneira mais expandida que a gente puder imaginar. Para pensarmos o fenômeno artístico, eu considero importante pensar no artista, né, o sujeito criativo. Agora, quando nos deparamos em um diálogo entre arte e natureza, talvez a gente possa pensar em arte fora do humano. Então, da onde viria tudo isso, né? Será que seria razoável nós, como seres pensantes, racionais, equilibrados, como cientistas, homens de bem, em busca da verdade, doa quem doer, deixando as nossas subjetividades lá em casa, será que seria racional, seria inteligente, prudente,
Seria alguma coisa academicamente aceitável, como cientistas, a gente dizer que isso aí veio de um processo não guiado, lento, gradual e sucessivo, selecionado por um processo de seleção natural, mas cadê os processos de formar o que selecionar? Ou será que a gente deveria, né, com a maior honestidade do mundo, com serenidade que nós devemos ter, gostando ou não dessa conclusão, concluir que realmente as evidências são muito fortes a favor de um ser inteligente, consciente, consistente, e um ser de altíssima inteligência, mas também de altíssima arte, de uma arte sublime, fantástica, espetacular, um ser exibido, né? Que não quis deixar dúvida alguma nessa exibição de que é só ele que pode, é ele que faz, e é ele que faz bem feito, e ele fez tudo, não deixando mais nada para nada mais fazer. Fui eu e pronto, e acabou, e está aqui as demonstrações da minha capacidade de fazer. Vou exagerar para você não ter dúvida. A arte talvez não só transmita o sentimento de um artista, mas ela tem a potência de revelar esse sujeito, né? É como se na obra de arte algo de mim se desprendesse, né? Como um ato de doação mesmo do artista para a humanidade. Em todas as grandes obras artísticas, há intencionalidade, uma característica que é inconcebível sem um autor. E quanto à natureza? Poderia o acaso, aleatoriamente, configurar sequências matemáticas perfeitas e expressões artísticas de extrema genialidade? Se a natureza é capaz de nos emocionar e transmitir significados que o homem ainda não conseguiu reproduzir à altura, de onde tanta maestria vem? Qual é a origem de tudo isto? Quem é o artista por trás desta obra mestra? É possível conceber a arte sem um artista?